Nossa, eu quero multar todo mundo, quero multar ex-marido, quero multar. Pode multar retroativo também? Pode. Porque agora parece que tem. Agora parece que tem. Dependendo de quando sai Chegou a um lei dinheiro que não é meio de ninguém que você tem que ver, né? Eu também tenho Ah. que. Tô querendo ver se não tem umas coisas uns ódios Mas tipo retroativos, na uns TV, bodes Maria, retroativos. você já Não, chegou a perceber alguma coisa já assim? percebi totalmente, Ah. mas eu acho que a gente ainda não fez esse Me Too, que foi o movimento das mulheres contra o assédio. Eu acho que esse Me Too financeiro, acho que nem o de assédio chegou no Brasil, na verdade. Acho que a gente pegou umas pessoas aí de bode expiatório, né, Marilis? Que tudo bem, pagaram umas contas, mas a real é que a parada, eu que venho desse lugar aí, é barra pesada. Então, eu não sei, eu sou fã da Simone Tebet. Quando ela apareceu lá atrás, no primeiro debate, eu tuitei que a Simone Tebet tinha que ter um ministério. Na época não tinha ficado combinado ainda que podia gostar da Simone Tebet. Aí eu tomei pra caramba porrada da esquerda, não podia ainda. 2 semanas depois já tinha ido no Caetano, já podia, né? Mas eu sempre gostei da Simone Tebet. E ela tem essa bandeira há muito tempo. Pô, cara, não. E a atuação dela na coisa da Covid, tô falando muito, né? Tem um monte de gente aí, gente. Desculpa aí, tô empolgada que eu tô de onça. Deixa eu passar para as outras, então. Eu fiz aqui a pergunta para Maria, perguntando se ela já passou por essa situação de perceber que um homem ganhava mais do que ela. Eu queria ouvir, então, Marilis e Cris, queria ouvir de vocês. Se vocês já passaram por uma situação como essa, se vocês veem aí essa necessidade do Me Too financeiro, como a Maria colocou, que eu achei o máximo, e se na prática, enfim, o que essa lei pode representar e a avaliação que vocês fazem? Marilis, acho que pode começar, tá em cima, começa com ela. Então eu vou lá. Olha só, eu não sou muito otimista simplesmente com uma criação de lei. Eu acho que a gente acaba ficando discutindo uma coisa muito na superfície, sem ver o que tem por trás dessas questões ainda, que fazem com que algumas mulheres ainda ganhem menos do que os homens na mesma profissão, fazendo a mesma coisa e tal. Eu acho que a gente tem que começar a discutir coisas importantes que impedem da mulher, por exemplo, galgar aí alguns degraus na carreira, ser protagonista, virar chefe, virar diretora, virar presidente de empresa. A gente sabe que um dos maiores problemas nesse crescimento, nesse desenvolvimento profissional, é a divisão de tarefas. As mulheres estão sobrecarregadas, muitas abrem mão de promoção mesmo na carreira por conta disso. Isso é uma das coisas que eu acho que precisa começar a ser discutida. A gente tem que ter, dentro das empresas, sabe, questões de igualdade que sejam tratadas. Agora, você perguntou se isso já aconteceu comigo ou não. Você sabe quando acendeu uma luz na minha cabeça de que eu estava fazendo tudo errado? Quando eu dei de cara com um estudo feito por uma empresa de recolocação profissional, isso foi lá em 2014, 2015, é uma empresa inglesa que foi tentar entender por que, afinal de contas, será que as empresas é um bando de gente malvada que quer pagar menos para a mulher? Eles trouxeram uma coisa que eu achei fantástico, eu ia falar foda, mas enfim, fantástico, que as mulheres não sabem negociar salário. É porque a gente é idiota? Não é porque a gente é idiota, porque a gente é criada desse jeito, a gente é criada para ser mais passiva. O homem sempre, o menino é criado para jogar bola, brincar na rua, tal, desde cedo. A gente é criada para falar baixo, para não perguntar, para não convidar para sair, para não dar o primeiro beijo, para ser pedido em casamento. Qual a surpresa de que a gente ia levar tudo isso para o mercado de trabalho? A gente fica esperando receber aumento, a gente fica esperando ser reconhecida. Isso não Parece vai que não acontecer. Pode, né, Marilis? Falar de dinheiro, eu tô saindo do papel da não mulher, pode. Né? Não posso. A Cris Guterres fez uma coluna maravilhosa sobre... falando sobre... Como é que era, Cris? A mulher não pode ser ambiciosa, né? Eu não lembro o título exatamente. A Cris fez hoje uma coisa... Ela cantou canta... Eu amo que é aqui assim, gente. A gente vai de Simone Tebet pra cantoria. Não, mas entendeu? é que ela fez um story genial. Falhou. Eu não sei o que foi que a Maria falou, porque falhou. Vou continuar, depois você fala de novo, Maria. Essa coisa da gente não poder ser ambiciosa, essa ideia que existe, né? O homem, quando ele é ambicioso, ele é destemido, ele é competente. A mulher que é ambiciosa, ela é essa mulher interesseira. Isso existe, ainda mais numa sociedade que é moldada em cima de ideais católicos que diz para a gente que os humildes herdarão o reino dos céus. Então, a gente precisa se manter nessa humildade sempre. Comigo, Camila, nunca aconteceu
aconteceu de uma situação igual à sua, de eu encontrar alguém que realmente ganhasse mais do que eu. Mas a gente está numa sociedade que eu entendo completamente a Marilis, apoio ela, mas a gente tem que ter um olhar muito mais profundo, porque hoje o maior grupo populacional do Brasil é de mulheres negras, 29% da população brasileira é de mulheres negras, e essas mulheres, elas ganham 44% do salário do homem. E elas não vão poder chegar no patrão e dizer que elas querem ganhar mais, mesmo que elas aprendam a ter essa eficácia de comunicação, porque a gente está num país de uma estrutura racista. Então, a gente, além de tudo, concordo com a Marilis, porque a gente precisa olhar para esse lado, mas a gente também precisa ter essa faceta de raça colocada na frente para que a gente identifique de que mulheres nós estamos falando quando a gente formula políticas públicas. Essa política serve para esse grupo de mulheres, essa política não serve para esse grupo. E o que nós vamos fazer, então, para a gente mudar a realidade desses 29% de mulheres nesse grupo, que é o maior grupo populacional brasileiro, para que elas recebam salários decentes? Comigo, o que aconteceu já? Eu era extremamente bem preparada, com MBA na Fundação Getúlio Vargas, falando inglês, faculdade, e me oferecendo trabalho de atendimento. Por quê? Porque sou uma mulher negra. E aí é isso que a Marilis falou, eu não vou alcançar esse cargo de poder nem com uma legislação, com uma PL de igualdade salarial, porque não estão nem me reconhecendo como um corpo capaz de utilizar a minha competência e o meu desenvolvimento político, econômico e social para desenvolver uma empresa. Ô, Cris, o que foi que a Maria... A Maria queria que você cantasse, mas eu queria só falar uma coisa séria antes disso, antes de passar pro Salseiro, que já virou um Salseiro, esse programa com essa convidada. Você falou sobre a diferença salarial entre a mulher negra e o homem, mas a diferença, na verdade, já começa com a mulher branca, né? Com a gente. Então, assim, já há um degrau aí na questão da raça, mantendo o gênero, né? A gente precisa imaginar essa questão como uma pirâmide. Na ponta, com os melhores salários, nós temos homens brancos. Na sequência, as mulheres brancos, depois os homens negros. E na base da pirâmide, nós temos mulheres negras, nós temos mulheres indígenas, nós temos mulheres trans, sejam elas brancas ou negras. A gente precisa entender essa ponta. Então, quando eu falo 44% referente, é referente a essa ponta, de quem está no topo. Que além de estar no topo com os melhores salários, são eles que decidem as leis, porque hoje a gente está num país onde uma maioria de homens brancos é que tem o poder de decisão em tudo.